Às vezes, não é a falta que nos faz perder tudo. Às vezes, é o esquecimento. O esquecimento do que já existe, o esquecimento do que já foi conquistado, o esquecimento do valor do agora. Muitas pessoas acreditam que a perda acontece de repente, mas na maioria das vezes ela acontece aos poucos, em silêncio, enquanto a mente se distrai com aquilo que ainda não chegou. Esta é uma reflexão para quem sente que já teve mais, ou para quem tem mais do que percebe, e mesmo assim carrega a sensação de que algo se perdeu pelo caminho. Não é um aviso, não é um ensinamento, é apenas um convite à consciência. Ele tinha tudo, pelo menos era o que parecia. Havia estabilidade, havia caminhos abertos, havia pessoas ao redor, nada faltava de forma evidente, mas ainda assim algo começou a se perder. Não foi de uma vez. Não houve um grande acontecimento. A perda começou quando o olhar passou a se concentrar apenas no que faltava, quando a mente deixou de perceber aquilo que já sustentava os dias. Porque aos poucos, o que é constante deixa de ser visto. O que está sempre presente passa a ser tratado como garantido, e aquilo que é tratado como garantido deixa de ser cuidado. Ter tudo não significa perceber tudo. Às vezes, quanto mais existe ao redor, menos consciência há sobre o valor do que permanece. A insatisfação raramente aparece de forma clara. Ela não chega anunciando que veio para ficar. Na maior parte do tempo, ela se instala em pequenos pensamentos repetidos. Uma comparação aqui, uma reclamação quase automática ali. Nada parece grave o suficiente para chamar atenção. Mas pouco a pouco, a mente passa a operar nesse estado. O que antes era gratidão se transforma em cobrança. O que antes era presença se torna pressa. E o que antes sustentava começa a pesar. Não porque mudou, mas porque deixou de ser reconhecido. Quando a mente se acostuma a reclamar, ela perde a sensibilidade para perceber. E quando a sensibilidade se perde, a consciência se estreita. Nada parece suficiente, nada parece completo, mesmo quando, objetivamente, há muito mais do que se imagina. A perda quase nunca começa com um impacto. Ela começa em silêncio. Começa quando aquilo que sustenta os dias deixa de ser percebido como sustento. O que antes era cuidado passa a ser apenas rotina. O que antes era presença passa a ser apenas obrigação. Não existe um momento exato em que algo se perde por completo. Existe um acúmulo de pequenas ausências. Ausências que parecem inofensivas. Ausência de atenção. Ausência de reconhecimento. Ausência de valor. Aos poucos a mente se acostuma a viver sem perceber. E quando não se percebe, não se cuida. Aquilo que não é cuidado começa a se afastar. Não por castigo, não por falta de merecimento, mas porque toda conexão precisa ser sustentada pela consciência. A mente acredita que tudo permanece. A vida mostra que tudo precisa ser honrado. Com o tempo, a mente aprende a se distrair do essencial. Ela passa a focar no que falta, no que poderia ser diferente, no que ainda não aconteceu. E, enquanto isso, aquilo que sustenta a vida diária permanece em segundo plano, quase invisível. Não porque perdeu valor, mas porque deixou de receber atenção. A atenção é uma forma silenciosa de cuidado. Aquilo que recebe atenção cresce. Aquilo que é ignorado enfraquece. Quando a mente se acostuma a viver projetada no futuro, ela se desconecta do presente. E é no presente que a vida acontece. É no agora que as relações se constroem, que as escolhas ganham peso, que o sentido se forma. Aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a viver em modo automático. Repete dias, repete gestos, repete pensamentos, tudo continua funcionando, mas sem profundidade, sem presença, sem real envolvimento. E quando a vida é vivida sem presença, algo interno começa a se esvaziar. Não é tristeza declarada, não é dor evidente. É uma sensação sutil de desconexão.
um distanciamento quase imperceptível entre o que se vive e o que se sente. Nesse ponto, muitas pessoas acreditam que precisam de algo novo, algo maior, algo diferente. Quando, na verdade, o que falta não é algo externo, mas a capacidade de perceber o que já está presente. Em muitos momentos, a vida continua funcionando. As tarefas são cumpridas, os compromissos acontecem, as responsabilidades seguem seu curso. Por fora, tudo parece em ordem, mas, por dentro, algo não acompanha esse ritmo. Não é exatamente tristeza, também não é falta de conquistas, é uma sensação discreta de vazio. Um silêncio interno que não incomoda de imediato, mas que se instala aos poucos. A pessoa acorda, segue o dia, resolve o que precisa ser resolvido e ainda assim sente que algo importante não foi tocado. Esse vazio não nasce da falta, ele nasce da desconexão. Quando a atenção está sempre fora, quando a mente vive ocupada demais para perceber, a experiência da vida perde profundidade. Tudo acontece na superfície, sem enraizamento, sem presença real. Aos poucos, a pessoa começa a confundir movimento com sentido. Começa a acreditar que estar ocupada é o mesmo que estar viva. Mas sentido não nasce do excesso de ação. Ele nasce da consciência com que cada ação é realizada. Quando essa consciência se perde, a vida pode até parecer cheia, mas deixa de preencher. Em algum momento, mesmo em meio à rotina, algo começa a chamar atenção. Não é um evento externo, é uma percepção interna. A pessoa começa a notar que não está realmente presente na própria vida. Começa a perceber que os dias passam rápido demais, que as experiências não deixam marcas, que as conquistas não trazem a satisfação esperada. Esse não é um sinal de fracasso, é um sinal de consciência. A consciência surge quando a mente deixa de correr automaticamente e começa a observar. Observar pensamentos, observar hábitos, observar reações. Nesse ponto, algo importante acontece. A pessoa percebe que não perdeu tudo, percebe apenas que deixou de estar inteira no que vive. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para a mudança. Gratidão não é um pensamento positivo forçado. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão é uma forma de atenção. É a capacidade de perceber o que permanece mesmo quando algo falta. Quando a mente começa a se abrir para essa percepção, algo se reorganiza internamente. Não porque a vida muda de repente, mas porque a forma de olhar muda. Aos poucos, a pessoa deixa de buscar sentido apenas no que ainda não chegou e começa a reconhecer valor no que já sustenta seus dias. Isso não elimina desafios, não apaga perdas, mas devolve presença. E presença muda completamente a experiência de viver. Quando existe presença, pequenas coisas voltam a ter peso. Momentos simples recuperam significado. E aquilo que parecia insuficiente começa a ser visto com mais clareza e equilíbrio. Presença não acontece por acaso. Ela é uma escolha que se renova todos os dias. Não exige grandes decisões, nem mudanças radicais. Exige apenas atenção. Atenção ao que se pensa. Atenção ao que se sente. Atenção à forma como se reage. Quando a presença começa a se instalar, a vida deixa de ser apenas algo que acontece e passa a ser algo que é vivido. Pequenos momentos ganham densidade. Gestos simples recuperam significado. Não porque ficaram maiores, mas porque passaram a ser percebidos. É nesse espaço de presença que a gratidão deixa de ser conceito e se torna experiência. Existe um tipo de silêncio que não é ausência. É presença organizada. Quando a mente desacelera, o excesso de pensamentos perde força. Não porque desaparece, mas porque deixa de comandar. Nesse espaço mais calmo, as prioridades se reorganizam sozinhas. O que é essencial se aproxima, o que é ruído se afasta. O silêncio não exige esforço.
Ele surge quando a mente deixa de disputar atenção com tudo ao mesmo tempo. Aos poucos, a pessoa percebe que não precisa preencher cada instante, que não precisa explicar tudo, que não precisa responder a cada estímulo. E é nesse silêncio que a consciência encontra espaço para se expandir com suavidade. Cuidar não é controlar. Cuidar é perceber. Aquilo que é visto com atenção naturalmente recebe mais presença. Muitas perdas não acontecem porque algo acabou, mas porque deixou de ser cuidado da forma simples que precisava. O cuidado começa nos detalhes, na forma como se olha, na forma como se escuta, na forma como se permanece. Quando existe cuidado, o valor se mantém vivo, não por esforço, mas por consciência. É assim que a gratidão deixa de ser um pensamento e se transforma em uma atitude silenciosa diante da vida. Quando a percepção muda, nada precisa ser forçado a mudar. As escolhas começam a se ajustar de forma quase natural. O que antes parecia urgente perde intensidade. O que antes passava despercebido ganha espaço. A vida não se torna perfeita, ela se torna mais clara. E clareza reduz desgaste, reduz conflito interno, reduz a sensação de estar sempre correndo atrás de algo. Quando se passa a perceber, a pessoa deixa de lutar contra a própria experiência. Ela começa a caminhar com mais presença dentro do que já existe. Integrar não é pensar mais, é permitir que o que foi percebido encontre espaço para se acomodar. Não é preciso concluir nada agora, nem decidir, nem resolver. A integração acontece quando a mente deixa de pressionar a experiência e passa apenas a observá-la. O que faz sentido permanece, o que não faz se dissolve. Não por julgamento, mas por clareza. Quando se permite esse espaço interno, a consciência se organiza de forma natural e silenciosa. E é nesse estado que a gratidão se torna simples, sem esforço, sem discurso. A consciência tem o próprio tempo. Ela não responde à pressa, não se ajusta à cobrança. Tudo o que foi percebido até aqui não precisa ser levado adiante agora. Basta permitir que permaneça como uma presença silenciosa. Quando se respeita esse tempo interno, a mente deixa de resistir. Não há necessidade de acelerar, não há necessidade de concluir. A consciência se expande quando encontra espaço. E esse espaço se cria quando a atenção descansa no que é simples e verdadeiro. O que é essencial não exige pressa. Em meio a tudo o que foi percebido, existe algo que permanece simples. A simplicidade não exige explicação. Ela apenas é. Quando a mente descansa no simples, o excesso perde força. Não há necessidade de analisar. Não há necessidade de entender completamente. Basta permanecer, permanecer na respiração, permanecer na escuta, permanecer no agora. É nesse espaço simples que a consciência se estabiliza. E quando a consciência se estabiliza, a vida deixa de ser uma busca e se torna uma presença. A partir deste ponto, não é necessário buscar novas reflexões. Tudo o que precisava ser dito já foi colocado em movimento dentro de você. Agora, o mais importante é permitir que a mente não tente organizar nada com pressa. Muitas vezes, o hábito é querer entender, concluir, encaixar cada ideia em algum lugar. Mas a consciência não se aprofunda quando é pressionada. Ela se aprofunda quando encontra espaço. Permitir esse espaço é um gesto de cuidado consigo mesmo. Não é preciso chegar a nenhuma resposta agora. Não é preciso decidir nada. Apenas observe como o corpo responde quando não existe mais a necessidade de fazer, resolver ou buscar. Observe a respiração encontrando um ritmo mais natural. Observe os pensamentos passando com menos intensidade. A vida não pede pressa nesse momento, ela apenas convida a presença. E a presença, quando é sustentada por alguns minutos, reorganiza mais do que qualquer esforço consciente. Agora, permita que a atenção se acomode de forma mais ampla.
Não há nada que precise ser analisado neste momento. Apenas perceba como é possível estar aqui, presente, sem esforço. Muitas vezes, a mente acredita que precisa estar ocupada para se sentir segura, que precisa produzir pensamentos, organizar ideias, antecipar cenários. Mas existe um estado diferente, mais estável, que surge quando a atenção não está presa a nenhuma tarefa específica. Nesse estado, a respiração encontra um ritmo mais natural. O corpo começa a soltar tensões que nem sempre eram percebidas conscientemente. Não é algo que se faz, é algo que se permite. Permitir que os pensamentos passem sem segui-los. Permitir que sensações apareçam e desapareçam sem tentar nomeá-las. Quanto menos resistência existe, mais o sistema inteiro encontra equilíbrio. A consciência não precisa ser empurrada para lugar nenhum. Ela já está aqui. Tudo o que este momento pede é espaço. Espaço para que a experiência se revele sem interferência. Se em algum momento a mente tentar voltar para histórias, preocupações ou análises, apenas reconheça e retorne à sensação de estar presente. Não como um exercício rígido, mas como um gesto simples de atenção. Permanecer alguns minutos nesse estado reorganiza mais do que longas tentativas de controle. Porque é no descanso da atenção que a consciência se aprofunda de forma natural. Agora, não é necessário ouvir palavras o tempo todo. Permita que o silêncio faça parte deste momento. Apenas permaneça atento à respiração, sem tentar mudá-la, sem conduzi-la. Sinta o ar entrando e saindo. Se pensamentos surgirem, apenas observe e deixe que passem. Retorne à sensação do corpo, apoiado, sustentado. Não há nada a alcançar agora, nada a resolver. Apenas permaneça, presente. Permita que esse silêncio se prolongue. Se desejar, continue nesse estado, pelo tempo que for confortável. Agora, permita-se permanecer em silêncio. Não é necessário acompanhar palavras, apenas esteja aqui. Sinta a respiração acontecendo, sem interferir. Se algum pensamento surgir, não se envolva, apenas perceba. Traga a atenção para o corpo. Observe os pontos de apoio. Permita que esse estado se prolongue. Não há pressa. Permita que esse estado se prolongue. Não há pressa. Continue nesse silêncio, pelo tempo que for confortável. À medida que o tempo passa, algo começa a se reorganizar por dentro quando a atenção deixa de estar fragmentada. Não é uma mudança brusca, nem algo que precise ser percebido imediatamente. É como se a mente, aos poucos, deixasse de correr atrás de estímulos e começasse a se acomodar em um ritmo mais natural. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não vem do que fazemos, mas da forma como estamos mentalmente espalhados, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, tentando sustentar expectativas, comparações, cobranças internas que quase nunca são questionadas. Quando a atenção se reúne novamente, mesmo que de forma simples, a experiência de estar vivo se torna mais inteira. Não é preciso eliminar pensamentos, não é preciso forçar estados de calma. Basta permitir que a mente não se divida em tantas direções ao mesmo tempo. Nesse estado mais unificado, as emoções encontram espaço para se acomodar. O corpo responde com menos tensão. A respiração se ajusta sozinha. Aos poucos, a pessoa percebe que não perdeu tudo. O que se perdeu, muitas vezes, foi apenas a capacidade de estar presente sem pressa. Recuperar essa presença não exige esforço extremo. Exige apenas disponibilidade para não se afastar de si mesmo o tempo todo. Permanecer aqui e agora, por alguns minutos, reorganiza mais do que anos de tentativa de controle. Quando a atenção começa a se estabilizar, a relação com o tempo também muda.
O instante deixa de ser algo que escapa o tempo todo e passa a ser um espaço onde se pode permanecer. Não existe urgência aqui. Não existe a necessidade de chegar a algum lugar específico. Muitas vezes, a sensação de perda vem da ideia de que deveríamos estar em outro ponto da vida, vivendo outra versão de nós mesmos. Mas quando a presença se aprofunda, essa comparação perde força. A mente entende, ainda que silenciosamente, que este momento também é um lugar legítimo para estar. Isso não significa acomodação. Significa enraizamento. Quando existe enraizamento, as escolhas se tornam mais coerentes. O caminho deixa de ser construído a partir da falta e começa a se formar a partir do que já existe. Aos poucos, a pessoa percebe que não precisa recuperar tudo o que foi perdido. Precisa apenas não continuar se perdendo de si mesma. E essa percepção, quando é sustentada por alguns minutos, muda profundamente a forma como se vive. Em algum momento, a compreensão se torna simples. Não no sentido de fácil, mas no sentido de clara. A pessoa percebe que talvez não seja necessário recuperar tudo o que ficou para trás, nem reconstruir cada detalhe do que foi perdido. O mais importante é não continuar se perdendo no presente. Muitas vezes, o sofrimento não está apenas no que aconteceu, mas na forma como a mente insiste em revisitar, comparar, julgar e se afastar do agora. Quando essa dinâmica começa a ser percebida, algo muda internamente. Não porque a história se apaga, mas porque ela deixa de ocupar todo o espaço da consciência. O presente volta a existir como um lugar possível de habitar. Um lugar imperfeito, mas real. Um lugar onde ainda é possível cuidar, perceber, escolher com mais honestidade. Permanecer no presente não resolve tudo, mas impede que a perda continue acontecendo. Impede que a pessoa se afaste ainda mais de si mesma. E quando essa permanência é sustentada, mesmo que por alguns minutos, a vida começa a se reorganizar de dentro para fora, não por força, não por controle, mas por presença. É nesse ponto que a gratidão deixa de ser um esforço mental e se transforma em um reconhecimento silencioso de que ainda existe algo aqui que merece ser vivido com atenção. A partir deste ponto, não há mais nada que precise ser compreendido de forma racional. Tudo o que foi ouvido até aqui não foi organizado para trazer respostas prontas, fórmulas ou direções imediatas. O que este momento oferece é algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. A possibilidade de permanecer com a própria experiência sem pressa de transformá-la em conclusão. Muitas vezes, ao final de uma reflexão, a mente tenta capturar algo útil, uma frase-chave, uma ideia que possa ser levada adiante como orientação. Mas a consciência não se aprofunda quando é tratada como uma tarefa a ser concluída. Ela se aprofunda quando encontra espaço para continuar existindo sem ser interrompida pela necessidade de controle. É por isso que este encerramento não pede ação, não pede mudança imediata, não pede decisão, ele apenas convida à permanência. Permanecer no que está presente agora, sem a necessidade de organizar, explicar ou justificar a experiência. Ao longo da vida, grande parte da sensação de perda nasce da forma como a mente se projeta continuamente para fora do momento, revivendo o que passou, antecipando o que ainda não chegou, comparando o que é com o que poderia ter sido. Quando esse movimento se repete sem consciência, a experiência do agora se enfraquece, e é nesse enfraquecimento que surge a impressão de que algo importante foi perdido. O que este momento oferece não é a recuperação do passado, nem a promessa de um futuro diferente. Ele oferece algo mais acessível e mais sustentável, a possibilidade de não continuar se afastando do presente. Estar presente não significa estar em estado de calma o tempo todo. Não significa eliminar pensamentos, emoções
ou desconfortos. Significa apenas não abandonar a própria experiência enquanto ela acontece. Quando essa presença é sustentada, mesmo que de forma imperfeita, algo começa a se reorganizar internamente. O corpo encontra mais espaço. A mente diminui a necessidade de antecipar, comparar e controlar. As emoções deixam de ser combatidas e passam a ser reconhecidas como parte do fluxo natural da experiência. Esse reconhecimento não resolve todos os conflitos, mas cria uma base mais estável para lidar com eles. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se sentir completas através de conquistas, relações ou mudanças externas, sem perceber que a sensação de fragmentação nasce, muitas vezes, da falta de presença. Não é que falte algo essencial, é que a atenção raramente está inteira no que já existe. Quando a atenção começa a se reunir novamente, mesmo que por alguns minutos, a experiência de viver se torna mais contínua. Os momentos deixam de ser apenas eventos isolados e passam a formar uma narrativa mais coerente. Isso não transforma a vida em algo perfeito, mas transforma a relação com ela. A gratidão, nesse contexto, não aparece como um esforço para pensar positivo ou ignorar dificuldades. Ela surge como um reconhecimento silencioso de que, apesar das perdas, das falhas e das ausências, ainda existe algo aqui que merece cuidado. Esse cuidado não precisa ser grandioso nem visível. Ele se manifesta em pequenas escolhas, em pausas que antes não existiam, em momentos de atenção que substituem o automatismo. Ao encerrar este áudio, não leve consigo a expectativa de manter esse estado o tempo todo. Isso não é realista e nem necessário. Leve apenas a lembrança de que é possível retornar à presença, retornar à experiência direta do agora. Sempre que perceber que a mente se afastou demais, que o ruído interno aumentou ou que a sensação de perda reapareceu, lembre-se de que o retorno não exige esforço extremo. Exige apenas disposição para parar por alguns instantes e perceber. Perceber a respiração, perceber o corpo, perceber o momento como ele é, sem adornos. Se desejar, permaneça em silêncio após o término das palavras, não como um exercício formal, mas como um gesto simples de respeito ao tempo da consciência. E talvez, por alguns instantes, seja suficiente reconhecer uma coisa com honestidade. A mente não precisa estar pronta para que a presença exista. A presença não depende de um dia perfeito, de uma emoção específica, de um estado ideal. Ela pode existir no meio do cansaço, no meio da dúvida, no meio de um dia comum, sem grandes acontecimentos. É por isso que o retorno é sempre possível. Não como uma meta distante, mas como um movimento simples que pode acontecer muitas vezes ao longo do dia. Um retorno pequeno, quase invisível. Um instante em que você percebe que se afastou e volta. Volta para a respiração por alguns segundos. Volta para o corpo, para o peso, para o apoio. Volta para o que está diante de você, sem acrescentar histórias. Esses retornos não parecem grandes, mas são eles que constroem estabilidade. Porque a estabilidade não nasce de nunca se distrair. Ela nasce de não se abandonar por completo quando a distração acontece. E com o tempo, esse cuidado interno muda a forma como a vida é vivida. O que antes parecia urgência perde força. O que antes parecia insuficiente ganha nuance. A mente para de exigir que tudo seja perfeito para então se sentir em paz. E você começa a perceber que a consciência não é algo que precisa ser alcançado. Ela é algo que precisa ser respeitado. Respeitar a consciência é respeitar o próprio ritmo. É reconhecer que nem tudo se resolve agora, mas tudo pode ser cuidado agora, mesmo que de forma simples. E essa simplicidade, quando é sustentada, faz algo muito importante. Ela impede que a vida continue passando sem ser percebida.
Quando se sentir pronto, siga com o seu dia sem pressa, levando apenas isso. A compreensão de que estar presente, mesmo de forma imperfeita, já é uma forma profunda de cuidado consigo e com a própria vida.